Eu acho legal também esclarecer algumas questões sobre o testemunho das duas psicólogas no julgamento. Nesse caso foi a doutora Curry e também a doutora Huggs. Eu até mencionei isso uns 2 episódios atrás sobre a doutora Huggs. Na minha opinião, o testemunho dela foi muito enviesado e ela contou corajosamente as alegações da Amber Heard como se fosse uma testemunha ocular, como se tivesse presenciado muito ou tudo do que a Amber alegou a ela durante as sessões. Ela tratou as alegações como uma declaração de fato. Nitidamente, pareceu incrivelmente tendencioso e fora do escopo de seu trabalho. Ela focou no estresse pós-traumático e desconsiderou a Amber como agressora, mesmo tendo reconhecido algumas agressões da parte dela. Em outras palavras, ela disse: quando um homem é vítima, a culpa é dele. Eu realmente estou surpreso que ela pensou que poderia dar um testemunho nessa proporção, cheio de afirmações sobre um relacionamento, entrevistando apenas um lado desse relacionamento. A gente vê que a diferença para o testemunho dela, para esse psiquiatra agora, é gritante, porque ele falou: olha, o Johnny me disse isso e aquilo. Ele não afirmou: não, a Amber era uma agressora, a Amber fez isso. Ele falou: não, o Johnny me disse isso e eu anotei isso. Então assim, o testemunho dela foi bem escandaloso, em outras palavras, e eu fui atrás para ver se só eu tinha me escandalizado com o testemunho da doutora Huggs, e eu percebi que muita gente da comunidade de psicologia ficou assim chocado com a forma como ela manifestou ali suas declarações na corte. Foi bem chocante mesmo. Eu sei também que algumas pessoas podem estar se perguntando acerca do testemunho da doutora Curry, se por exemplo não era estranho ela dar diagnósticos de transtornos de personalidade que a própria psicóloga que tratava a Amber há anos não havia identificado. E na verdade não é, porque ao que parece a psicóloga da Amber não costumava fazer diagnósticos. E isso, inclusive, é citado no julgamento, porque no geral a psicologia clínica é diferente da psicologia forense. O psicólogo clínico tem como objetivo promover melhora nos danos que o paciente vem experimentando e trazer recuperação e melhorar a qualidade de vida, e não necessariamente ele conduzirá testes precisos para identificar categoricamente um transtorno de personalidade. Já a prática forense demanda especificamente avaliações para determinação categórica da saúde mental do avaliado. E eu acho que há muitas desvantagens para a equipe da Amber com relação à doutora Huggs, porque a doutora Huggs era bem menos simpática do que a doutora Curry em seu testemunho. Eu diria que tipo uns 80 a 90%, sem exagero. Por exemplo, no início do testemunho dela, houve muitos atritos, porque a equipe do Johnny protestava o tempo todo, porque a doutora Huggs queria ler, o que é estranho, já que ela deveria ter sido orientada pelos advogados da Amber a esse respeito, porque ninguém pode chegar lá no tribunal e ler seu testemunho, o que é estranho, já que ela devia ter sido orientada pelos advogados da Amber a esse respeito. Ela não pode ler, ela não pode testemunhar lá lendo, porque nesse caso, ela não ler revela que ela realmente elaborou o parecer. Se ela ler, pode ter sido feito por outra pessoa. Então é uma simples constatação de autenticidade da autoria. Então, como há muitos protestos no começo, a doutora Huggs fica visivelmente irritada, a coisa assim fica feia, ela até faz uma piada, o atrito assim é feio. Inclusive, a doutora advogada da Amber, a Elaine, tem que chamar a atenção da própria psicóloga. Isso é um contraponto, porque no testemunho da doutora Curry não teve esses problemas. A doutora Curry foi leve, natural. Foi muito interessante que o cabelo da doutora Curry parecia estar bagunçado, como se ela tivesse tipo, vou amarrar porque eu tenho que ir pro tribunal. E isso deu uma impressão muito mais íntima. Já a doutora Huggs estava muito adornada, joias muito elegantes, uma maquiagem mais quente, um cabelo assim muito arrumado e um discurso sem contraponto. A doutora Curry proferiu sentenças contra Amber, mas ela não santificou o Johnny. A doutora Huggs disse que a Amber era vítima sofrida e humilhada e, ao mesmo tempo, demonizou o Johnny sem ter tido um contato com ele. Sem contar que os advogados da Amber tentaram desqualificar a doutora Curry quando eles enfatizaram que a doutora Huggs tinha uma formação a mais que a doutora Curry. Isso não pegou bem, porque pareceu arrogância, sem contar que a expressão mais séria da doutora Huggs também era assim, vocês vão ver assim, tem umas fotos
que a expressão dela de brava, de fechada, não gerava aquela intimidade. Já a doutora Curry olhava de forma calma, era como se ela quisesse explicar pro júri o que ela estava dizendo. Ela literalmente soava de uma forma mais amigável. Então, por exemplo, se a doutora Curry foi enviesada pela equipe do Johnny, ela fez um excelente trabalho, porque ela conseguiu disfarçar isso muito, mas muito bem, assim, uma senhora muito simpática, inclusive. Foi um dos melhores testemunhos de psicólogos que eu já vi no tribunal em toda a minha vida. E olha que eu já assisti alguns anteriormente, já mencionei isso em outros casos. Tem um caso mesmo aqui que o psicólogo mencionou, testemunhou lá e foi um vexame, mas o testemunho dela assim, foi digno mesmo de aplausos, foi ótima a interação que ela teve, toda a situação como ela conduziu, mesmo com as perguntas difíceis que a advogada da Amber fazia pra ela, ela conseguia dar um jeito. Então assim, era muito interessante isso. E a gente tem um outro problema também, os advogados da Amber são bem menos simpáticos, isso é uma outra coisa que pesa, e é engraçado porque assim, nesse julgamento, tudo parece que está contra a Amber, sem exagero, assim, estou tentei procurar alguma coisa que favoreça ela naquele tribunal e infelizmente eu não consegui encontrar. A advogada da Amber cometeu não sei quantos erros enquanto discursava. Ela confundiu a própria psicóloga, a doutora Hughes, que veio testemunhar em favor da Amber. Ela chamou de doutora Curry. Ai, me desculpa, você não é... Porque a doutora Hughes falou, não, eu sou a doutora Hughes. Ela, me desculpa, a doutora Curry é a outra. Então assim, ela repetiu isso 2 vezes, sem contar uma coisa muito séria, que foi a agressividade com a qual as primeiras testemunhas do Johnny foram severamente tratadas. A condescendência deles foi muito mal articulada para com essas testemunhas. Você ficava desconfortável e automaticamente você se inclinava em favor das testemunhas, porque era como se os advogados estivessem tentando maltratar essas pessoas que vinham testemunhar. Teve uma outra situação assim também que foi bem, mas bem lamentável. Teve um amigo do Johnny que foi testemunhar. Esse homem assim, já tem a aparência de um vovô. Ele até chorou no depoimento e tal. Eu esqueci agora o nome dele. Eu não sei se é Isaac, mas foi aqui num dos primeiros episódios. Aí, de repente, a advogada, assim, gente, eu fiquei assim, sem chão. Quando eu vi o que ela quis direcionar o interrogatório. Ele começa a incriminar o homem. Tentar incriminar, porque ela começa a questionar, ela bate na tecla se quando ele cumprimentou a Amber, quando ele cumprimentava, ele dava um beijo na bochecha dela. Ele falou sim, esse é o estilo e tal, acho que ele é britânico, é a forma como a gente cumprimenta, dá um beijo na bochecha. Aí ela pergunta várias e várias vezes se ele apertava a bochecha da Amber. E ele disse, não, eu cumprimentava normal, ele faz assim, sabe, normal, pronto. E aí ele repete isso várias vezes, não, normal, era normal, advogado, tá. Aí ele fala assim, não, eu cumprimentava normal, depois de não sei quantas vezes, aí a advogada diz assim, ok, então você confirma que beijava a senhorita Heard muito forte? A cara dele, assim, gente, foi impagável. Sabe, aí a advogada pede um protesto e a voz da juíza é tipo assim, não, ok, se você quiser eu dou esse protesto, pula para outra pergunta. Porque assim, foi completamente aleatório aquilo. Então, tem também uma outra questão no testemunho da doutora Curry, que a advogada ficava afirmando o tempo todo que o relatório se tratava da opinião da doutora Curry. É lógico que ela estava tentando construir uma narrativa e tal, de aquilo não se tratava um parecer técnico e sim uma opinião. Só que aí o problema era que se tornou repetitivo porque a doutora Curry disse, não, olha só, isso não se trata de opinião, mas é um relatório técnico. É um relatório técnico. E houve essa repetição e esse vai e vem o tempo todo. Teve um momento também que o Edward, o contador do Johnny, estava testemunhando. E aí ele começou a falar que a Amber exigia cada vez mais dinheiro. Ela começou com 4 milhões e aí depois aquilo lá foi crescendo. O advogado da Amber, que estava interrogando nessa hora, entrou em desespero. Foi nítido assim o desespero dele. E ele começou a jogar 1001 protestos. E a juíza não cedeu ao protesto. Aí tem uma hora que ele joga mais protesto e ele fala, juíza, a senhora precisa falar para ele que ele tem que responder as perguntas assim e tal. E a juíza ignora totalmente o que ele fala. Ela ignora totalmente, ele passa, é como se ele não tivesse dito nada daquilo que ele tinha acabado de proferir. Teve uma outra situação que levou o pessoal ali da plateia aos risos, a equipe do Johnny riu, assim, foi
O advogado estava questionando, eu não lembro mais quem que era, mas aí as perguntas dele, ele começa a se afogar nas próprias perguntas. Aí ele faz uma pergunta e essa pessoa dá uma resposta que acaba não sendo favorável a Amber. E aí ele fala assim, eu protesto. E aí a juíza fala, você está protestando a sua própria pergunta? E aí ele, é. E aí ele fica alguns segundos tentando ver para onde ele iria agora. Então, essas coisas todas, eu sei que é uma tentativa de gerar malabarismos, porque faz parte dos trabalhos dos advogados, da Amber, eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que defender a cliente deles. Porém, a sincronia aqui nesse julgamento tem sido desastrosa. Foi de mal a pior. A defesa tem sido assim muito, mas muito fraca. Eu diria que esse julgamento poderia assim até manchar um pouco essa equipe, porque o desempenho deles tem sido muito ruim e eu acredito que isso está relacionado ao material que eles têm, que é nada. E a gente tem também essa questão do carisma. Então, por exemplo, os advogados do Johnny estão mais sorridentes, a Camille, aquele outro senhor que eu não lembro o nome, tem uma outra que está atrás deles também, então eles estão assim mais pra cima. Já os advogados da Amber estão mais sérios, mais agitados, mais nervosos. É claro, eu compreendo a situação, já que eles têm muito mais a perder do que o Johnny a essa altura, e aí acaba que eles são menos carismáticos que a equipe do Johnny. Então, em geral, esses foram um dos muitos problemas que eu já testemunhei até aqui ao longo desse julgamento. E eu, nem estou falando aqui porque estou tomando partido, não. Realmente, eu observei isso. São muitos desastres que foram cometidos por parte da equipe dela. E eu sei que eles acabaram errando, tentando acertar. Mas, e eu sei que muitas pessoas estão curiosas se não seria possível ser ali exposto no tribunal uma análise psicológica do Johnny, da mesma forma como foi feito com a Amber. Acontece que não há motivos para que o Johnny seja submetido a uma avaliação psicológica específica para o tribunal, porque ele, ao contrário da Amber, não alegou danos psicológicos como resultado da publicação do artigo dela, que nesse caso é o fio da meada do julgamento. O argumento do Johnny foi que ele perdeu trabalhos e, consequentemente, dinheiro e teve a imagem manchada pelo artigo. Já o argumento da Amber é que ela desenvolveu estresse pós-traumático como resultado de todo o processo e também de toda a violência doméstica que ela diz que acabou sofrendo e por isso teve que passar por avaliações psicológicas e não ele. Então, em várias esferas, a equipe do Johnny conseguiu construir esse julgamento de uma forma assim, sensacional. Esses advogados foram incríveis, porque não houve quase que pontas soltas. A gente está falando assim de uma estrutura que eles fizeram que foi impressionante. O fato deles terem arrastado o julgamento para Virgínia e não para a Califórnia, considerando que na Califórnia o movimento Me Too é muito forte, então isso poderia proporcionar uma vantagem a mais para a Amber, sem contar o julgamento, de repente nem estaria acontecendo se fosse na Califórnia. Já ali na Virgínia, as pessoas são menos politizadas, são menos envolvidas com essas pautas que hoje em dia ocorrem na TV o dia inteiro. Então as pessoas estão ali para serem mais honestas, para serem realmente mais abertas a ouvir os dois lados. Lá na Califórnia, dificilmente isso aconteceria. Provavelmente a Amber já teria grandes chances, sem contar que muitas provas nem seriam admitidas no tribunal. Então tem todas essas questões que de um estado para o outro faz muita diferença. A questão é que esse julgamento está tocando em um assunto muito sério e completamente inexistente para a mídia, que é a violência doméstica contra homens. Eu acho, inclusive, que a imprensa deve dizer que isso é teoria conspiratória, que não existe. Mas existe. A violência contra a mulher prospera, e muito, por conta das diferenças naturais entre um homem e uma mulher. Diferenças fisiológicas. Tá? Se a moça não tiver nenhum preparo, o homem vai se valer da sua força. É por isso que eles conseguem ceifar, porque eles são mais fortes. Eles são mais fortes. O homem tem uma estrutura óssea, ele tem um corpo maior e tal. Né? Se a mulher ali não for alguém que treinou algum esporte, alguma coisa assim, se defender, infelizmente ela vai acabar perdendo a vida, porque esse homem tem uma estrutura corporal com muito mais força. Acontece que muitos homens são incapazes de administrar essa força física através de agressão. O cara pode pesar o dobro que a mulher, mas aí é ele quem apanha dela e ele não consegue se defender. Isso tem a ver com aspectos emocionais, já com relação à infância. Só que já diretamente falando
desse estágio, a força física ela está ali, mas o botão que faz com que ele consiga reagir e se defender não está ao seu alcance. É um problema emocional. As mulheres e os homens que vivem situações de violência doméstica refletem os mesmos comportamentos, os mesmos problemas. Apego ao relacionamento, expectativa excessiva de mudança, falta de perspectiva caso um saia de casa, e um agravante é que em casos de homem que sofrem nas mãos de mulheres, tem também a questão dos filhos. Às vezes, essa mulher não é apenas uma esposa horrível, mas é uma péssima mãe também. E alguns são resistentes a sair de casa porque não querem deixar as crianças sozinhas. E você pensa, bom, sai de casa e luta pela guarda. Esse é o problema. Se o indivíduo não tiver um poder aquisitivo enorme, a mãe ganha a guarda quase sem nem aparecer no tribunal. Eu já conversei com várias pessoas sobre isso e todas são unânimes em dizer que aqui no Brasil a mãe sempre fica com os filhos. É muito difícil da mãe perder a guarda. Precisa de uma burocracia gigante, de um monte de provas e ainda assim, às vezes o pai não consegue. Eu não sei dizer se a Amber se envolveu com o Johnny por interesse ou se ela gostou mesmo dele, mas no meio do caminho, o que ela é de verdade começou a aparecer. E o que ele é de verdade também. Como os relatos são bem dispares, a única concordância dos depoimentos é que eles se beijaram e começaram a sentir algo que não deveriam. Quando você sente algo que não deveria, é porque isso não é bom. Pode até ser sedutor e diferente, mas não significa que vai lhe fazer bem. Mas as pessoas gostam de avançar na contramão. A princípio, a sensação é de empolgação, de aventura, de tensão, algo em segredo. Mas depois isso se torna um cativeiro. O Johnny ficou refém dessa experiência. E tudo que começa errado termina em catástrofe, porque o movimento de partida foi exacerbado e os instrumentos que sustentaram essa relação foram eufóricos. Eles instigam uma euforia cada vez maior. Acontece que assim que o teto é alcançado, se inicia a queda. E o inverso de tudo que se desenrolou começa a acontecer. Então, se até o momento houve ganho, agora as perdas passam a aparecer. A colheita chega. Mas há um detalhe nessa fase. A queda não é tão rápida quanto a escalada. É como se uma porta tivesse sido aberta e aí um boi sai dessa porta. E aí esse boi passa por cima de você. E aí depois vem outro boi e passa por cima de você. Depois vem outro boi, só que numa velocidade maior, e depois um outro boi numa velocidade ainda maior. E a frequência disso só aumenta até chegar na manada. E eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que é como se a pessoa ou as duas pessoas desse relacionamento sofressem um golpe ou fossem pisoteadas com muita força dentro de um período de tempo. Só que aí esse sujeito se levanta e fala, opa, o que é isso? Mas ele fica apenas na pergunta mesmo e segue em frente. Porque a experiência positiva que ele teve no começo foi tão grande que ele espera reconquistar aquilo novamente. Demora um pouco para entender que ele está em queda livre. Só que os sinais ficam cada vez mais escancarados antes da dupla chegar ao chão. E quando esse declínio cumpre a rota chegando à superfície bruta, alguém vai ficar por baixo enquanto o agressor vai estar por cima. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente volta agora para a última semana do julgamento. Eu acredito que muita coisa ainda deve acontecer. E se você gostou desse vídeo, comenta, dá um like, coloca um emoji, isso ajuda muito. Dá o seu like, é importante para o YouTube poder passar esse vídeo para frente. A gente precisa muito da sua ajuda para crescer, para que as pessoas vejam mais e mais conteúdos que tem por aqui. Se você quiser saber mais sobre mim, conheça meu livro, já está disponível lá no meu site, você pode adquirir, que o livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e também para qualquer lugar do mundo. Se você quiser, ele vai autografado, viu? Aliás, você ganha marcadores, posters exclusivos. Você pode me seguir lá no meu Instagram, Gustavo N. Psicanalista. Eu tenho um canal do Telegram e um canal de cortes onde as análises são reportadas e postadas por lá. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Fui, pessoal!